noite, começaremos mais um talk show e o assunto de hoje é sobre gestão de pessoas. Boa noite! E para isso nós temos duas convidadas especiais. A nossa grande empreendedora, Nara Célia Saviato, que é proprietária da empresa Mainá, uma agência de turismos de Araranguá. E também nós temos a Eveline De Favre, que é especialista em recursos humanos. Boa noite, Nara. Boa noite, Eveline. Então, Nara, conta pra gente o que te motivou, o que te levou a contratar uma consultora para a empresa. Qual era a tua maior dificuldade, assim, qual foi a tua precisão imediata que te levou a buscar um profissional nessa área? Na verdade, assim, Cássia, a gente começou muito pequenininho. A gente se formou, montou uma empresa, então a gente não veio de uma família empreendedora. A gente começou tudo juntos, eu e meu marido, digamos assim. E a nossa maior dificuldade foi no momento do crescimento. Foi confiar nas pessoas, acreditar na equipe e criar essa equipe. Então a gente começou pequeno, foi crescendo, a gente já mudou de lugar, hoje vocês estão na nossa casa nova. Então a minha maior dificuldade foi na hora do crescimento, tipo, tá, agora eu preciso de pessoas para trabalhar comigo. Eu preciso do quê? Contar com os meus colaboradores. Então essa foi a minha maior dificuldade, eu consegui delegar, eu dar o meu tesouro, que são os meus clientes, para Cássia atender, né, para vocês atender. Então isso foi a minha maior dificuldade, que não é mais agora, graças a Eveline, que está me ajudando o quê? A entender, né, e criar a minha própria equipe. E tu tinha alguma barreira, assim, em questões relacionais com os teus funcionários? Na relação entre eles te sentiam uma líder mais distante, mais fria em questões Não, muito pelo contrário, pessoas? muito pelo contrário. Como eu fui sempre chão de fábrica, eu nunca me coloquei como a empreendedora. Então a minha maior dificuldade realmente foi essa. Foi eu saber que eu era a líder, que eu sempre fui líder de classe, sempre fui líder de sala, a organizadora da excursão. Então eu já vim crescendo nesse âmbito, assim, nesse lado, né? Uhum. Mas a minha maior dificuldade foi realmente eu conseguir ir para trás de uma mesa e analisar aonde estamos indo, que caminho queremos chegar. E eu preciso do quê? De ferramentas, de pessoas para me ajudar a chegar no meu foco. Então eu nunca fui fora da minha equipe, eu sempre fui amiga, eu sempre estive junto com eles, então eu não conseguia chamar uma atenção, mas ao mesmo tempo eu chamava de um jeito errado, porque eu era imediatista. Então foi esse a minha mudança, né, que está sendo feita. Tá, e como ocorreu essa mudança? Você se espelhou no que para fazer essa mudança? As pessoas que tu ia recrutar, espelhou num concorrente ou foi por indicação? Esse início de trabalho? Na verdade, assim, ó, a gente sempre trabalha no foco do que é nosso. Eu me preocupo, sim, com o concorrente no fato de eu ser o meu grau de excelência, né? Então eu quero ser o melhor, eu quero fazer um bom serviço, mas eu não me preocupo com o que eles estão vendendo, certo? Então a minha equipe, se tu for analisar, o turismo em si, em Araranguá, em Santa Catarina, não tem mão de obra qualificada. A gente não encontra hoje uma CIVA ou alguém que diga assim, ó, eu tenho 10 pessoas formadas e tu pode. Não, eu tenho que criar tudo isso. Então, essa foi, né, nossa linha de trabalho. Sim. Então, Eveline, e a partir desse momento que você iniciou o trabalho aqui na Mainá, qual foi a dificuldade encontrada, primeiramente, e a solução para essa dificuldade? Bom, como a Nara mesmo falou, a dificuldade maior foi fazer, né, ela entender que as pessoas têm características diferentes, e aí o que acontece? Nem sempre aquilo que a gente espera deles, eles nos dão de retorno. Por exemplo, ela comentou, eles começaram sozinhos, começou a trabalhar e eles fizeram acontecer. Então, automaticamente, quando você tem um ímpeto assim forte, você espera dos outros o quê? Que eles também tenham. Né? E aí você vai e fica do lado deles como amigos, parceiros e espera esse retorno deles, mas eles não vão para a briga igual a você. Por quê? Porque eles são diferentes de você. Né? E aí a gente começa a ver assim, então eles não servem? Não necessariamente, não é porque eles não servem, eles servem, só que eles são diferentes. A gente cresce escutando o seguinte, eu trato os outros como eu gostaria de ser tratado. Tá errado, porque as pessoas são diferentes. Né? Então uma das teorias que eu trabalho, né, é a teoria dos temperamentos. Só que eu não trabalho a teoria, eu trabalho a prática dos temperamentos. Né? Existem vários tipos de temperamentos. Você vai ver, um é mais falante, o outro é mais meticuloso, o outro é mais escondidinho, o outro é mais medroso, mais detalhista. Né? E aí nós tivemos alguns desafios bem interessantes, né? De olhar a funcionária e dizer assim, não, mas de repente ela não serve para o lugar. Não, ela serve porque o temperamento dela é esse. Logo, se nós dermos tal ferramenta para ela, ela vai desenvolver bem. Vamos tentar? Vamos. Montamos a ferramenta, a Nara desenvolveu dentro de temperamentos, botamos na mão dela, a partir de hoje vai ser assim, porque o seu temperamento é esse, você precisa disso. E ela está feliz da vida.
Então nós encontrávamos ela no momento que talvez não estivesse, agora está feliz da vida e nós estamos felizes com ela. Né? Então trabalhar as diferenças e descobrir dentro das diferenças de maneira de facilitar a vida do funcionário, ao mesmo tempo coordenando ele. Por quê? Porque ele não vai ser exatamente como a gente é, ou como a Nara é. Né? Quem dera fosse tudo igual, fica muito mais fácil às vezes, né? Mas também perde um pouco a graça se fosse todo mundo igual. Então foi essa a maneira que a gente trabalhou então, e vem trabalhando até agora. Em relação à rotatividade, existia muito por esse sentido. Ela não dá para trabalhar comigo, não fecha, ela não faz, não. Ela não fecha aqui, mas ela pode fechar ali. Então hoje, como a nossa empresa está crescendo, ela tem setores, ela tem ramos diferentes para se fazer numa mesma empresa. Então a gente consegue hoje redirecionar as pessoas no lugar certo. Então hoje não é bom falar, mas a nossa equipe está caminhando muito bem. Que bom, então a gente pode observar que nesse início de recrutamento, de seleção de pessoal, vocês buscaram uma competência comportamental, então, que é medir a atitude das pessoas. Por quê? Porque esse início de trabalho realizado aqui pelas pessoas que vão trabalhar aqui é diretamente com o cliente. Então ela tem que ter atitude, tem que saber lidar com o cliente. Então foi uma competência comportamental que vocês buscaram nesse processo. Eveline, você falou ali em questões de temperamento. Poderia dar uma prévia assim, do que se trata esse assunto? Como que tu identifica esse tipo de temperamento e quais são eles? No sentido da venda, né? É bem interessante. A teoria do temperamento é baseada no seguinte: as pessoas são diferentes e elas são classificadas por temperamentos. Parece uma coisa meio fria, mas não é não. Né? É algo assim muito caloroso, muito legal. Né? E aí o que acontece? Nós temos 4 temperamentos básicos. O colérico, que é prático, rápido, direto, né? Ele às vezes até as pessoas acham ele um pouco mais agressivo, porque se você perguntar A, ele responde B e deu. Né? Para ele estar resolvido o problema. Não tem aquele toque, né, do carinho, mas ele tem a praticidade. O sanguíneo é o falante, é o amigo, é o companheiro, é o que conta a vida. De repente o cliente, né, é sanguíneo, ele quer contar um pouco da vida dele ou porque ele está viajando. Né? Ou muitas vezes o funcionário é o sanguíneo é um ótimo vendedor. Né? Ele vende sonhos, o olho brilha quando ele fala de algo que ele ama. Então isso é muito especial. Nós temos o fleumático, que ele é diplomata, apaziguador, ele é uma pessoa fantástica para resolver, né, algum probleminha, porque ele sempre vai botar com você, sempre vai ajustar a coisa para ficar melhor, ele vai evitar o confronto, né, vai deixar um clima de paz muito legal. Nós temos os melancólicos, que eles são muito detalhistas, né, perfeccionistas, e tudo nos mínimos detalhes. Os armários são bem organizados, os relatórios são bem feitos, uma etiqueta de bagagem vai ser feita, todos os critérios de um voucher vão ser perfeitos. E aí o que acontece? Nós temos quatro características que têm pontos negativos e 4 características que têm pontos muito positivos. Colocadas as pessoas no lugar certo, elas conseguem reagir da maneira que nós precisamos. E quando elas estão, vamos supor, você tem o melhor vendedor é o sanguíneo, mas de repente você tem um melancólico vendendo, o que você faz? Você trata essa dificuldade dele para ele se tornar um melhor vendedor dentro da característica dele. Isso é genético, 50% do que nós somos é comportamento, é aquilo que a gente aprendeu com os pais, é cultural, educacional, mas 50% é temperamento e é genético. Né? E normalmente você tem um temperamento muito forte e um segundo que te auxilia. Então quando você tem muita deficiência no primeiro, você busca a qualidade do segundo e consegue equilibrar. Né? A gente faz esse trabalho conversando, às vezes 1 a 1, às vezes em grupo. Né? Teve momentos de nós chamarmos alguns para uma conversa, explicar o que eles são, porque nem eles sabem direito o que são. Então uma pessoa ela possui assim, que prevalecem 2 temperamentos? 2 temperamentos, todo mundo tem os 4, mas o que aparece muito forte são 2. Né? E isso até na hora de atender um cliente é legal. Quando você consegue olhar para o cliente e dizer, você tem tal característica. Então aqui é o ponto-chave e eu sei como lidar com ele para que ele fique feliz comigo. Então, na verdade, só para pegar o gancho, né, a Eveline ela já trabalha comigo mais ou menos 1 ano e meio, porque eu descobri o temperamentos. Sim. E eu trouxe para minha empresa, ainda no endereço antigo e na outra empresa também, o fato do curso para vender melhor. Então a gente a Eveline passou para mim e para as minhas funcionárias como atender um bom colérico, como atender um bom melancólico, nessa visão. Só que isso não foi o todo, porque o que adiantava eu atender bem se a minha equipe aqui dentro a gente não conseguia ver, né, os pontos positivos e negativos da nossa equipe. Então hoje a gente está focado, como
quase todas entendem de temperamento, a venda está tranquila. Agora a gente está focado realmente a nossa equipe ficar perfeita, a engrenagem andar corretamente, porque também como o meu temperamento é muito forte, eu sou uma sun call, então eu sou muito falante, mas eu também sou muito exigente. Então eu também tenho que saber chamar uma atenção de um meu funcionário fleumático. Então não que eu vou me moldar em cima deles, mas eu vou saber utilizar as ferramentas positivas e negativas que ele tem para um bom resultado para mim também no futuro, no final do mês, na nossa meta e assim por diante. Esse é o nosso, hoje, né, o nosso trabalho, diariamente. A gente, para vocês, né, até para saber, a Eveline, ela vem 2 vezes por semana na minha equipe. A gente tem um trabalho, a gente já mudou até o horário de atendimento, hoje a gente incorporou, né, desde do início de 2013. A Eveline começou em 2013 na Mainá e a gente tem uma meta até dezembro, né, pra gente atingir, estamos atingindo todo mês. Mas a gente tem hoje das 8 às 8h30 nossos 30 minutos de conversa para alinhar os faróis, o que aconteceu ontem, como é que a gente vai fazer hoje, a troca de experiência, porque como a gente lida muito com pessoas, com uma novidade, o turismo também é uma área diferente, né? Não tem nenhum livro, não tem nenhuma... Imagina, acontece uma novela de Natal, no outro dia tá todo mundo aqui querendo Natal, acontece uma Capadócia, tráfico não sei do que, mas o povo quer ir andar de balão na Capadócia. Então, o que acontece? A troca de conhecimento entre a gente vai ser muito mais vantajoso. Então a Eveline já trouxe essa novidade pra gente também. E outra, infelizmente não dá de conhecer o mundo para vender o mundo, né? Sim. Então a gente precisa o quê? Estudar, buscar através de conhecimento, de revista, de novela, de Globo, de tudo. Então esses minutos ficaram para isso. Outra, a gente tem hoje um relatório na empresa. Tudo que acontece aqui, eu estando ou não estando, eu vou saber o que aconteceu. Então eu não preciso atender todo mundo, mas eu sei todo mundo que está passando por aqui. Eu consigo entender o conhecimento, o acontecimento, né? O começo, o meio, o fim. Por que não chegou no fim? O que faltou? E por que a fulana lá fecha mais e essa não? Então vamos desenvolver mais essa. Eu não tinha nem noção disso antigamente. Todo dia tem uma avaliação, tu faz uma avaliação diária e a partir dessa avaliação tu vai lá desenvolver aquela pessoa. Ou aquele grupo. Mas não é diária, né? Eles fazem um relatório diário, aí eu tenho um dia na semana, porque daí eu não quero ler, né? Daí a Eveline me faz ler. Aí tem tudo isso, assim, né? Porque não é legal, né? Depende também de a avaliação, né, de números, a avaliação de pessoas, depende muito disso, né? Não acontece diário, porque tem dia que a gente tira para avaliar uma coisa, tem dia outra coisa, assim por diante. Mas aí é por isso que é legal, assim, para as outras empresas, para ver esse acompanhamento mesmo, né? Porque a gente compra uma ideia, a gente compra um Sebrae, a gente compra um projeto, eles vêm aqui, analisam, dão a receita, mas tu não sabe como é que está sendo feito. Então a Eveline não. Ela aqui na minha empresa, ela está acompanhando, né, o nosso caminhar semanalmente. A gente mas não adianta, não vai te resolver só a teoria, né? A prática é necessária. A prática. No dia a dia. E outra coisa, a gente tem, o ser humano, né? Eu digo por mim, a gente tem um defeito de fazer só o que quer, né? A gente não pode fazer só o que quer. Então as coisas, né, que não são tão legais, elas são muito importantes para te chegar no final. Então isso que está sendo bacana na minha parte. Assim. E quanto tempo dura esse processo com a Eveline aqui na Mainá? Iniciou, a gente veio para Casa Nova dia 7 de janeiro, né? E a Eveline começou com a gente a partir de janeiro. Então 2013 foi casa nova, gestão nova, visão nova, digamos que tudo novo. Tá, e como que tem sido assim a repercussão na vida dos teus colaboradores? Tu percebe que o clima organizacional tem melhorado aqui dentro da Mainá? Ou tu acha assim, que houve alguma barreira assim, na questão de mudanças? Porque pelo que eu vi ali, essa nova gestão ela exigiu que tu fizesse algumas mudanças na rotina deles, na vida funcional deles aqui dentro, né? Por incrível que pareça, a mudança foi meio dramática para eles, porque como eu falei no começo, eu era muito amiga, eu era muito ali, então a mudança realmente aconteceu comigo, está acontecendo. Então, se tu perguntar para eles, algumas vão dizer assim, tá meio estranho, mas elas estão vendo o resultado, então o resultado tá bacana. A nossa harmonia de dentro sempre foi muito boa, ele sempre foi, porque como eu era muito, sempre fui, e ainda sou, né? Tipo, a gente é muito bodega. Antigamente, sabe? Todo mundo sabia de tudo e tal. Sim. Então, o que aconteceu agora? Agora a Nara saiu um pouco do cenário. Nara tem uma sala que está aberta com vidro, todo mundo vê ela. Mas eu tenho hoje... Então, essa mudança hoje está mais normal.
mas entre janeiro e fevereiro foi meio drástico, assim. Tipo cortar o cordão umbilical, assim, eu senti. Hoje não, hoje a nossa equipe tá bem bacana, todo mundo sabe as suas diferenças, né? A gente tem dinâmicas uma vez por mês, de anonimamente até falar os pontos positivos e negativos do meu ponto de vista em relação à casa, em relação, sabe, a todos. Então a Eveline vem e modera isso, passa de um jeito menos dramático para todas. E eu não sou isso. Daí a outra diz, não, tu é isso, sabe? Então é que a crítica é muito difícil de é aceitar, não, né? As qualidades são coisas que vêm. É maravilhoso, mas quando chega o negativo, fica difícil. Então, isso tudo a gente está cuidando. Então, a harmonia sempre teve. Clima feliz, porque a gente lida com a alegria. A gente lida com os sonhos. A gente sempre brinca. A gente está aqui para realizar os teus sonhos, né? E para eles não virarem pesadelos. Então, a nossa energia sempre foi muito boa. Só que janeiro e fevereiro foi meio estranho, mas agora já tá tudo normal de novo. Que legal. Às vezes olhar, né, ela diz assim, mas eu tive que sair de cena, né? É porque quando a gente está no meio do fervo, a gente não consegue com as emoções enxergar o todo, né? Às vezes parece uma coisa meio fria, não, agora virou o patrão. Não é esse o ponto. O ponto é, agora vai ser a observadora da equipe. Porque se você não parar para observar, não tem como você descobrir onde é que estão os seus pontos fortes e seus pontos fracos. Né? Então essa tirada de cena não foi uma tirada de cena no sentido virei patrão e mando, não. Foi no sentido de eu saio de cena, mas agora eu observo minha equipe, vejo o que elas precisam para poder interagir com elas de uma maneira que elas fiquem felizes. Até tivemos até comentários, né, de funcionários dizendo, nossa, nossa equipe está muito, né, gostosa. Até porque ela não reconhecido, né? Ela não tem visto só. Não, a ideia não é de focar nos pontos negativos, né? E sim das qualidades, porque pelo que eu vi aí, temperamentos não são feitos só, não se aponta só os defeitos, mas sim as qualidades, que elas precisam ser reconhecidas e valorizadas, né? Isso mesmo. Então, muito obrigada pela presença de vocês, foi um prazer estar aqui e nós ficamos realmente muito gratos, né, Alan, pela disponibilidade em nos fornecer esse tempo. E é isso. Olha, eu que tenho que agradecer, né? Eu tenho mania de falar mesmo, não tenho problema de me abrir, até estou me controlando um pouco, ela está me controlando para isso também, mas se precisar, né, a gente está de portas abertas, tudo que é bom tem que ser falado, tem que ser divulgado. Então, se a Eveline fez bem para mim, ela pode fazer bem para várias outras pessoas, ou não só a Eveline. Eu acho que a empresa que está tendo dificuldade, buscar sim essa ajuda, vale a pena. É um investimento que reverte dobrado para ti, ou triplicado, né, ou sei lá o quê. Então, assim, eu Nara Célia, né, posso falar em nome do Matheus também, né, que é o meu sócio, o meu marido, assina embaixo, assim, vocês estão estudando isso, essa matéria também. Se o professor precisar de alguma coisa, aí estamos à disposição. Muito obrigado. Muito obrigada também, né? E só gostaria de lembrar de que toda essa ideia ela é fantástica, mas com certeza, né, a cabeça da empresa está envolvida e que vai fazer toda a diferença. Então, na verdade, o mérito também para ela, porque se ela chegasse aqui e dissesse, move eles, não ia resolver nada, né? Então, realmente vale a pena salientar. Tem alguém querendo uma mudança? Ótimo, mas, né, tem que começar de cima para baixo e isso realmente ela soube absorver super bem. Então, muito obrigada. Todo dia, né? Tem que, na verdade, tem que ser chamada a atenção. Bom, parabéns para vocês por esse excelente trabalho aí. Pelo sucesso, desejamos muito sucesso. Amém, eu recebo. E amanhã, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal.